Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Meu nome é Samuel Oliveira e você está no canal De Olho na Especialidade. Um canal que está começando agora, tá? O objetivo desse canal é ajudar você a conquistar aquela especialidade que você tanto deseja. E a primeira que nós iremos trabalhar será a especialidade de cães. Mas antes de conversar com você, desbravador, desbravadora, eu quero conversar com você que é instrutor do Clube de Desbravadores. Sim, você que é instrutor no seu clube. Pois bem, antes de você ministrar qualquer especialidade e cobrar algum tipo de avaliação para que o seu garoto, sua garota tenha a especialidade, é preciso verificar o nível de dificuldade dela. Como assim? São divididos em 3 níveis, nível 1, 2 e 3. O nível 1 é o nível mais simples, mais fácil, 2 médio, 3 avançado. O que significa? Significa dizer que essa especialidade de cães, ela é direcionada para meninos e meninas com idades mais baixas dentro do clube. Por exemplo, a própria especialidade de cães, ela é feita ela aparece dentro da classe de amigo, quer dizer, para a classe de meninos e meninas de 10 anos de idade. Então, fique atento a esse detalhe, certo? Qual é o nível que eu vou cobrar, que eu vou ministrar, que eu vou apresentar e cobrar dos meus desbravadores? Eu não posso colocar um nível muito alto, porque não é esse o objetivo da especialidade, tá certo? Tudo bem? Então, vamos agora conversar diretamente então com você, que quer conquistar essa especialidade. Eu vou aqui apresentar os requisitos, certo? E fazer algumas explanações, considerações sobre cada um desses requisitos. Beleza? Então, vamos nessa. Eu vou lá para o meu cantinho, aqui, pronto. Aqui fica melhor para eu poder conversar com você, tá? E vamos então para os nossos requisitos. Primeiro requisito, dar o nome científico do cão doméstico. Primeiro de tudo, talvez você não saiba o que é um nome científico. Nome científico é o seguinte, é um nome dado por pesquisadores, por cientistas, para classificar e nomear cada ser vivo que tem no planeta. Aqui no Brasil, nós chamamos o cão de cão, ou cachorro, né? Estados Unidos, dog, e assim vai para diversas outras línguas. Mas para haver uma comunicação geral entre todos os pesquisadores, escolheu-se nomear cada um por um nome específico que também designa a família que faz parte desse animal. Sim, os animais também, ou seres têm famílias, mas não é a família necessariamente de pai, mãe, filho, mas é o grupo de animais que ele pertence. Nós iremos ver melhor sobre a família dos cachorros daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos saber qual é o nome científico do cão doméstico. O nome científico é esse, Canis lupus familiares. O que significa esse nome? Eu vou tentar destrinchar ele para você, né? Primeiro, Canis significa que ele faz parte da família dos canídeos. Canídeos é um grupo de animais que tem características muito parecidas e o cachorro faz parte desse grupo. A gente vai ver daqui a pouco características desse grupo, tá bom? Lupus significa o quê? Que ele é descendente dos lobos. Isso mesmo, sabe do lobo lá selvagem? O nosso cãozinho, o nosso cachorrinho é descendente dele através de vários cruzamentos, sequências que foram dadas por pessoas para que gerassem então esse cachorrinho que nós tanto amamos. Familiares significa que ele é um animal domesticado, é um animal preparado para o meio familiar, né? Então ele não é um lobo selvagem. Então, o que acontece o nome completo, nome científico completo do nosso cãozinho, então é Canis lupus familiares. E isso inclui todos os cães, todas as raças, desde a pequenininha até a maior. Não importa as diferenças de cores, tamanho de orelha, focinho, tá certo? Todos eles possuem a mesma genética e características do Canis lupus familiares. Beleza? Vamos então para o segundo requisito dessa especialidade. Mencionar 5 características peculiares da família
Canidae. Canidae é a mesma coisa da família Canídeos, os canídeos, tá? Canídeos em português, Canidae em latim, né? Normalmente os nomes científicos são em latim mesmo, né? Então, vamos nessa. Quais são essas características? Eu vou apresentar mais do que 5. Não quer dizer que você tenha que saber exatamente todas as 5. Eu vou apresentar além da necessidade, porque aí você tem opções de escolher qual delas você vai querer lembrar na hora da sua avaliação. Tudo bem? Pois bem, então vamos lá. Qual a primeira característica? A primeira é que os canídeos são quadrúpedes. O que significa isso? Eles andam em 4 patas. Não existe canídeo bípede, que anda em 2 patas. Ah, Samuel, mas meu cachorrinho consegue andar em 2 patinhas, tá certo? Sim, nós temos alguns cães que conseguem fazer isso, mas é uma habilidade aprendida, não uma habilidade natural da família canídea, né? Então, eles sempre vão andar naturalmente em 4 patas. Segunda característica, possuem unhas não retráteis. Uma das diferenças entre a família dos canídeos e a família dos felinos é justamente essa. Os felinos possuem unhas retráteis, unhas que entram e saem de dentro de cápsulas, assim, na ponta dos dedos. Tá? Já no caso dos canídeos, não, as unhas são sempre à vista, sempre à mostra. Tá? Eles são carnívoros, certo? Os seus dentes são adaptados para comer carne. Na verdade, os canídeos têm também um hábito alimentar onívoro, quer dizer, eles também podem comer vegetais, viver à base também de vegetais, mas a sua natureza é carnívora. Então, nesse caso, eles gostam de comer carne. Por quê? Porque eles são caçadores, eles são predadores. É outra característica bem típica do cachorro. Todos os cachorros descendem dos lobos, que são predadores. E os cachorros, muitas vezes, detiveram esse instinto de caçar. Tanto que existe alguns, ver daqui a pouquinho, alguns cachorros, algumas raças de cachorros que ainda são utilizados em caças, mas ainda assim, até aquele seu cachorrinho doméstico gosta às vezes de ir atrás de caçar algum bichinho, desde que seja até mesmo um rato, uma lagartixa, um passarinho, tá certo? E por isso vem também aquela história de que cachorro gosta de caçar gato, né? Correr atrás de gato, porque ele vê o gato como uma pequena presa que ele pode caçar, tá bom? Bom, deixa eu ir para esse cantinho aqui. Pronto, nesse cantinho aqui, vou passar a próxima característica, olfato e audição aguçada. Os cães, eles possuem esses 2 sentidos muito bem desenvolvidos. A audição, eles possuem, né, as suas orelhas, músculos que permitem eles moldarem, né, a posição que eles querem, captar o som, né, chamada concha acústica, né, que é a orelha, né, consegue virar para onde eles desejam. Isso ajuda muito no processo de ouvir algum som durante a caça. E o olfato nem se fala, talvez seja o sentido mais apurado dos cães. Justamente esse focinho comprido dos cães faz com que dentro do focinho tenha muitas células receptoras de cheiro. Ele consegue captar muitos cheiros, né? Isso seria, lógico, eficiente para o processo de caça que os cachorros têm na natureza, né? Eles possuem cauda longa, é uma característica também típica dos canídeos. Ah, mas meu cachorro tem cauda curta, né? A cauda curta dos cachorros muitas vezes é dado por cirurgia, né? Realmente, alguns donos acham mais bonito um cachorro de cauda curta e é cortado mesmo, tá? Então não é natural de um cachorro ele ter cauda curta, a não ser que seja algum probleminha genético no nascimento, tudo, mas de uma forma geral, a família dos canídeos possuem cauda longa, né? Eles são muito, muito inteligentes. Dentre as espécies de animais, sem sombra de dúvida, os cães são um dos que mais nós admiramos a capacidade de resolver problemas, de achar soluções para algumas questões do dia a dia do indivíduo em si. Tá? Eles aprendem, nós vamos ver depois também mais um pouquinho sobre isso, conseguem aprender até mesmo um pouco da linguagem humana. É algo fantástico que temos nos canídeos, tá? E por último, eles tendem a viver em grupos.
De uma forma geral, os canídeos gostam de viver, certo, com outros canídeos, né? As chamadas matilhas, né? E aí o que é que acontece? As famílias humanas, muitas vezes, são consideradas pelos cachorrinhos como sendo a sua matilha. Então, eles gostam de estar junto dos seres humanos, gostam de estar perto dos seres humanos por causa disso também. Claro que existem algumas exceções, existem alguns canídeos que eles gostam de viver só, sentar em matilha, tá bom? Mas são casos mais raros, mais específicos. Vamos para a terceira? Esse aqui eu vou deixar aqui mesmo, vou ficar aqui mesmo. Pronto, vamos para a terceira aqui. Identificar a partir de fotografias, figuras ou ao natural 5 membros selvagens da família dos cães. Então, eu iria apresentar aqui mais do que 5, sempre lembrando, como sendo opções para você. Tudo bem? Então vamos para a primeira membro da família selvagem dos canídeos, tá bom? O lobo cinzento. Talvez seja o mais conhecido de todos, né? Ele vive realmente nas regiões ali da América do Norte, Europa, Ásia, tá? Esse é o lobo, que é o animal, o canídeo que deu origem aos cães modernos, né? Os cães domésticos, tá? Ele é maior do que um cão médio, né? Vai tender a ser quase o tamanho de um cão grande, tá? Uma grande força, tá? E é um excelente caçador, principalmente um caçador de matilha, de viver em grupos. Nós temos, por outro lado, a raposa. Eu vou para esse cantinho aqui, que eu sei que a maior parte... Pronto. Aqui fica melhor. Bom, a raposa vermelha, tá? A vulpes, esse é o nome científico dela, ela vive na maior parte do hemisfério norte, tá? Ela espalha bastante pelo planeta, é um animal, primeiro que eu acho lindo esse animal, eu acho lindíssimo esse animal, é um animal extremamente inteligente, muito esperto, capaz de resolver muitas situações no cotidiano dela. E é uma excelente caçadora de pássaros. Existem alguns casos de pessoas que utilizam a raposa vermelha como se fosse um animal doméstico. Tem que ter cuidado, certo? Porque ela não é realmente um animal domesticável. Vai ter casos de convívios bons com os seres humanos, mas sempre com muito cuidado. Pois bem, nós temos o coiote, o Canis latrans. O coiote... Ele é um animal típico da América do Norte, América Central, certo? Ali das regiões mais áridas dos Estados Unidos e México, tá? Esse animal é um animal que é também um grande caçador, tá certo? Aparece às vezes em alguns desenhos animados, né? O coiote, o papaléguas, tá? Deixa eu só dizer uma coisinha para você. Aquele desenho mentiu para você, tá? O coiote é mais rápido que o papaléguas e certamente pegaria aquele pássaro com muito mais facilidade. Mas ele é um animal que gosta de viver só, ele não tende a ser em matilhas, tá bom? Nós temos aqui o chacal, esse é uma subespécie chamada chacal listrado, é o equivalente ao coiote, só que na África, tá? É um animal também bem resistente para regiões áridas, regiões quase que desérticas, tá bom? Estão vendo aí ele caçando uma cobra, uma serpente, tá? E vamos para alguns casos brasileiros. A gente já viu tantos casos fora aqui do Brasil. Vamos ver um caso brasileiro? Nós temos o lobo-guará. O lobo-guará é um animal lindo, tá certo? Ele é alto, ele tem pernas longas, compridas. Ele ocorre principalmente aqui na região do Cerrado da América do Sul, pegando a região sudeste do país, centro-oeste. Tá? Ele tem essa aparência, parece um pouco com a raposa, mas não é parente da raposa, ele é mais próximo do lobo. Na verdade, ele não chega nem a ser da família provavelmente do lobo cinzento, nem da raposa. Ele tem uma família específica para ele, tá bom? Nós temos, então, o cachorro vinagre, que é uma espécime também brasileiro. Ah, mas eu nunca vi esse animal. Porque simplesmente o cachorro vinagre está quase extinto. De tanto ser caçado para pegar a sua pele, tá? Ele foi quase extinto do país, tá? Mas ele existe muito aqui nas florestas tropicais da América do Sul. Um outro espécime brasileiro é o cachorro do mato. Esse é bem conhecido mesmo, tá? E na região nordeste do país
em algumas outras regiões também, mas principalmente na região Nordeste, tendem a chamar ele de raposa. O Brasil não tem raposa, tá? O Brasil tem o cachorro do mato, é uma designação meio um pouco incorreta, tá? Mas é bem comum nos resquícios de Mata Atlântica que temos na América do Sul. Tudo bem? Pois bem, esses são algumas espécimes selvagens da família dos canídeos, tá bom? Você pode lembrar. Vamos para a próxima? Identificar a partir de fotografias, figuras ou ao natural 15 diferentes raças de cães. Isso mesmo. Aqui eu vou apresentar muito mais do que 15, tá? Então fique atento, até porque a gente vai adiantar muita coisa a partir dessas raças, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, pastor alemão, o cachorro mais versátil para o ser humano. Ele foi um cão desenvolvido para ser um pastor de ovelhas, pastor de rebanhos, mas depois se mostrou um cachorro muito útil para diversas funções e para a função dos cães de guarda. Na verdade, eu vou iniciar aqui a sequência principalmente com os cães de guarda, com cães que protegem as residências e propriedades. Então temos o o pastor alemão como um dos principais. Logo depois temos aqui o Rottweiler, certo? É um cão também muito desenvolvido para a guarda. Ele é um cão que tende a ser silencioso. O Rottweiler, ele é um cão que observa muito, ele não tende a avisar que alguém está invadindo a propriedade, na verdade ele tende a atacar. Né? Ele fica bem quietinho na dele, esperando o momento certo e ataca o invasor. É uma característica bem típica do Rottweiler, tá bom? Nós temos o Doberman, esse cão que eu acho ele um dos cães que tem um porte mais bonito. Ele tem um porte muito, como posso dizer, altivo, tá? E o que acontece? Ele foi um cão criado para ser um cão de guarda. Pegaram, na verdade, uma outra espécie de cão, por incrível que pareça, pegaram o pinche, né? Aquele cãozinho pequenininho, meio brabinho. Pronto, pegaram um pinche e fizeram vários cruzamentos para desenvolver, crescer o pinche, né? E chegaram ao Doberman. Foi desenvolvido na Alemanha, justamente pela família Doberman, né? E acabou recebendo esse nome pela família que desenvolveu esse cachorro. Veja que suas orelhas são bem pontudas, altas, permite que ele leve, né, a ponte para a direção que ele deseja, captar o som com muita facilidade, tá bom? Boxer. Esse é um cão que tem uma cara braba, né? Ele tem essas bochechas para baixo, né? Ele tem ele é um cão forte, é um cão com um físico que chama a atenção, tá? Mas apesar dessa cara de mal, é um excelente cão para crianças. Ele gosta muito de crianças. Ele é um cão muito bom para cuidar de crianças e cuida da casa também, tá certo? Pitbull, American Pitbull Terrier, um cachorro bom de briga. Bom, o que acontece? Esse cachorrinho aqui, tá? Infelizmente, ele foi desenvolvido para participar de brigas com cachorros ou com outros animais. Ele é um cão que foi desenvolvido para lutar mesmo, para brigar, sabe? Mas é um cão que hoje se sabe que o seu temperamento vai depender muito da forma como ele é cuidado, treinado, educado dentro de um lar. Então ele pode se tornar um cão de guarda muito dócil para a família, muito dócil para a matilha que ele considera, né? E um excelente cão de guarda. É um cão muito forte, é o cão que tem a mordida mais forte de todas entre as raças de cães. Perdão, desculpa, vamos continuar. Border Collie. Esse eu acho lindo, esse cão. Considerada a da raça mais inteligente. Existe uma pequena discordância a respeito desse fato, mas de uma forma geral é considerado muito, muito inteligente. Você tem ideia? Ele é um dos cães que conseguem melhor compreender a linguagem humana. Não quer dizer que ele vai entender o que você está falando totalmente, mas vai entender muitas palavras do que as pessoas conseguem dizer, compreensão de objetos, situações. Ele é muito, muito inteligente e é utilizado principalmente como um cão pastor. E ele é nosso primeiro cachorro. Vai falar sobre agora os cães pastores, né? Já falei na verdade sobre o pastor alemão, mas o Border Collie também é um cão pastor.
Outro nós temos o pastor inglês. Esse pastor, esse peludão, esse animal lindo, né, pela sua pelagem, não se preocupe, ele está enxergando você. Esse cachorro, ele foi muito utilizado como pastores de ovelhas, por ele se parecer com ovelha. E aí ele fica escondido no meio do rebanho, e quando algum animal, principalmente coiotes, vem tentar pegar uma ovelha, ele aparece de vez e assusta, certo? O coiote, e aí o coiote já fica esperto, opa, eu não posso chegar perto daquele rebanho, eu não sei se tem algum cachorro lá ou não, né? Então, foi muito utilizado esse como um para cuidar de rebanhos. O nosso cão pastor, né? O nosso cão boiadeiro, melhor dizendo, é o fila brasileiro. Foi desenvolvido para ajudar os criadores de boi a conduzir, certo, os seus rebanhos, né? Ele é um animal grande, forte, chega-se a dizer que foi desenvolvido até mesmo para poder lutar com onça, né? Eu não posso confirmar bem essa parte, mas é um animal lindo, que eu acho a pelagem muito bonita, tá? E é tipicamente brasileiro. Vamos entrar agora em alguns cães de trabalho, né? Nós temos o Husky siberiano. Esse cão lindo de olhos azuis é um cão muito utilizado para tração. Ele puxa, certo? Ele puxa trenós, ele puxa, é utilizado no Ártico para poder levar as pessoas de um canto para o outro, né? Porque ele consegue correr na neve sem tanto afundar nela. É um cão que gosta de frio, é um cão que gosta de viver no frio. E falar de frio, nós temos o São Bernardo, é o salva-vida das neves. Esse cão, ele é um cão grande. É um cão de grande porte, grande força física, tá bom? E ele é um cão que se adapta muito bem a um período frio e ele ainda hoje é muito utilizado para salvamento de pessoas da neve. Então, ele leva medicações, ele consegue, como ele é grande, a pessoa pode se agarrar sobre ele, ele consegue tirar as pessoas de soterramentos na neve, tá? Então, ele é muito utilizado até hoje para isso. Isso falando de salva-vidas. Vamos falar também do Terra Nova, que é o equivalente ao São Bernardo, também pelo seu tamanho, pela sua pelagem, só que é um salva-vida das águas. É um excelente nadador e por também ser um cão grande, de grande porte, de grande força, certo? As pessoas também, quando estão se afogando, conseguem agarrar-se nele ou ele mesmo consegue pegar a pessoa e puxar para fora d'água, né? Nós temos agora os cães caçadores, né? E nós temos aqui o Bloodhound, o cão de Santo Humberto. Esse é o melhor cão farejador de todos, o chamado cão perdigueiro. Esse é o apelido dos cães farejadores. Ele aqui tem o melhor olfato de todos, tá? Ele é chamado assim, cão de Santo Humberto, por causa que ele foi desenvolvido no monastério de Santo Humberto, lá na Europa. É um cão muito útil para policiais, quando o utilizam para busca de drogas, outros elementos que eles estejam tentando encontrar de maneira ilegal. Um bom caçador, certo? É o Beagle, certo? O Beagle é um cãozinho lindo. A minha esposa já teve um Beagle, tá certo? É um cão super alegre, muito ativo, excelente para crianças, mas ele foi criado para ser um caçador de coelhos, muito esperto e muito rápido. Nós temos o Basset Hound, que na verdade é uma mistura do cão de Santo Humberto com o Beagle, fizeram a mistura dessas duas raças, e tivemos aqui o Basset, né? Esse cão, apesar de ser esse olhar triste, é um cão muito ativo e permite também a caça de coelhos e outros animais que ficam em tocas. O seu corpo mais baixo e mais comprido permite ele adentrar em tocas, certo? Para poder pegar a caça. E para isso, então, pode esquecer que tem quem tem um corpo também parecido com esse mesmo objetivo, é o Dachshund, que é o cão salsicha, que é o caçador de texugos, que o texugo é um tipo de animal também que vive em tocas, e ele foi desenvolvido também com esse objetivo.
E aí agora temos ainda um bom cão caçador, o Golden Retriever, que é lindo. Também aqui no Brasil muita gente gosta de ter o Golden, tá certo? Ele foi para ser um cão caçador de aves, tá? E depois se tornou um excelente cão de resgate de pessoas na água. E falar em água, temos também um excelente nadador que é o Labrador Retriever, que é equivalente, é quase o primo do Golden. Tá? O Golden tem um pelo mais longo, o Labrador tem um pelo mais curto, né? Ele é dócil, ele é carinhoso e também pode ser utilizado para salvamentos. Cocker Spaniel inglês. Esse também é um caçador, hoje é mais utilizado como cão de companhia, né? Ele tem uma pelagem muito bonita, esse aqui é um Cocker Spaniel com uma pelagem quase dourada, tá? Mas ele não foi necessariamente criado para ser um cão de companhia, ele foi criado para ser um cão caçador também de pássaros e galinhas. Até hoje existem alguns caçadores que utilizam o Cocker Spaniel com esse objetivo. Yorkshire Terrier, esse cãozinho pequenininho, fofinho, tá certo? Utilizado por muitas madames por aí, gostam de andar com suas bolsas. Ele foi criado não para ser um cãozinho para botar na bolsa, ele foi criado para ser também um caçador de rato. Sim, ele foi criado para em celeiros, animais, em locais que precisam eliminar roedores, ele foi designado com esse objetivo. Poodle, certo? Podemos pegar aqui o Yorkshire e agora o Poodle. Estamos entrando na categoria dos cães em miniatura, os cães anões, os cães toy, né? O Poodle ele tem vários tamanhos. Tem um tamanho maior, né? Que equivale a um cão de porte médio, e tem vários tamanhos, até o toyzinho pequenininho, né? É um cachorro muito inteligente, considerado a segunda raça mais inteligente de todas, e ele também tem uma vida muito longa, né? É conhecido bastante como um dos cães que conseguem viver muito, o Poodle. Nós temos o Shih Tzu, é um cão da raça sagrada do Tibete. Os monges tibetanos gostavam de ter o Shih Tzu, esse cachorro de pelos longos, compridos, né? E foi muito admirado, certo, há um tempo atrás, e está se tornando muito hoje a pessoas que gostam de ter um Shih Tzu. Pinche alemão, o brabinho, né? É o avô do Doberman. Eu digo que ele parece um Doberman e pensa que é né? Ele pensa que é um cão de guarda, ele pensa que é um cão de proteção, tá certo? Mas o pinche alemão, como já mencionei, ele é, na verdade, a raça que deu origem ao Doberman, tá certo? Ele tem características muito parecidas com o Doberman. Chihuahua. Chihuahua é a menor raça de cães. Existem dois tipos de Chihuahua. Esse aqui é o Chihuahua de pelo longo e tem também o Chihuahua de pelo curto, tá? Eles são pequenininhos, são fragizinhos muitas vezes, tá? Tem que ter muito cuidado com esse tipo de cão, tá? Mas ele é muito utilizado como cão de companhia. Vamos ao nosso baixinho, o baixinho brasileiro, o Fox Paulistinha, certo? Dentre os cães de raça anã, de raças menores, o Fox Paulistinha se destaca, é um cão muito inteligente, muito esperto, tá bom? E também tipicamente brasileiro. Chou, o cão chinês. Esse cão lindo, olha a pelagem dele, né? Se destaca pela pelagem, se destaca também pela língua roxa, a língua azul roxa, né? Essa língua chama bastante atenção. Esse cão foi utilizado como cão de tração, de trabalho lá na China. Ele puxava carroças, tá? E não posso deixar de falar de um cão chinês como Chou sem falar também do Shar-Pei. O Shar-Pei também foi um cão muito usado na China e quase foi extinto. Isso mesmo, porque o governo chinês, quando houve a Revolução Comunista Chinesa, né, fez com que achasse que quem tivesse cães eram pessoas ricas e burguesas, então deveria se eliminar. E o cão mais comum desses era o Shar-Pei. Quase foi extinto essa raça pelo governo chinês. O maior cão de todos, a raça mais alta, o Irish Wolfhound, né? Existe umas dúvidas sobre qual é o cão mais alto, se é esse, se é o Dog alemão, se é o Mastim,
tá? Mas esse é muito alto, ele é muito grande esse cão e eu achei ele muito bonito. O galgo inglês, o cão corredor, o cão que corre mais rápido de todos, utilizado em competições esse. Akita é um cão muito bonito, é um cão de raça japonesa, tá? Ele é bem conhecido principalmente por essa pelagem e essa coloração assim meio laranjada e esse rabo tortinho que vai entrando assim meio que para dentro assim do corpo dele. Muito bonita essa raça, tá? E eu não posso terminar essa lista sem falar do vira-lata. Olha, é o queridinho do Brasil, né? O vira-lata é o quê? É uma raça não definida, né? O cão sem raça definida. Pode ser a mistura de qualquer um desses que eu mencionei para vocês. Qualquer um desses, misturou eles, vai dar um vira-lata, tá? O Brasil é bem conhecido pelo seu vira-lata caramelo. Eu tenho um vira-lata caramelo, tá? O meu se chama Batata. Animal que é extremamente inteligente, extremamente adaptável, muito resistente, mais resistente do que muitos cães de raça, tá? E existe uma pesquisa, certo, feita em Londres, que diz que os cães vira-latas, na verdade, é que são os cães mais inteligentes que tem. É sério. Tá? É uma pesquisa um pouco questionada por alguns criadores de cães, mas não podemos deixar de dizer que o vira-lata realmente é um cão muito adaptável em várias situações, tanto fisicamente quanto mentalmente. Tá bom? Requisito número 5 e número 6. O que acontece? Eu vou aqui mencionar 5 contribuições da família dos cães, né? Os cães eles ajudam os seres humanos em várias áreas. E já o requisito 6 já pede para descrever a importância nessas áreas, né? O 6 já diz quais são as áreas, né? E você tem que descrever um pouquinho melhor que áreas são essas e que cães fazem parte dessas áreas que ajudam o ser humano de alguma maneira, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, cães guias. Sim, muitos cães são utilizados principalmente adestrados para guiar pessoas com deficiência visual. As pessoas cegas não conseguem visualizar, não conseguem enxergar, eles conseguem ajudar as pessoas a ir transitar de um canto para outro, né, sem tropeçar, sem bater em algum canto, né, e necessariamente precisam ser cães inteligentes. Quais são as principais raças? O labrador, extremamente dócil e muito inteligente. Lógico que não pode deixar de ter o Border Collie, que é muito inteligente para essa finalidade, e o pastor alemão, que também é muito utilizado como um cão-guia. Farejadores, cães que são especializados em encontrar drogas ou outros itens pelo seu olfato, tá? E aí vamos ter muitos cães caçadores nessa área. Vamos ter o Bloodhound, que é o melhor cão farejador de todos, não pode se negar, né? O Beagle, que também é muito utilizado com essa finalidade, e o pastor alemão, né? Mais uma vez o pastor alemão é útil para essa finalidade, tá bom? E vamos para os cães pastores, certo? São usados no manejo e na vigilância de rebanhos. São cães que são utilizados para guardar ovelhas, cabras, vacas, bois, de uma forma geral, tá? E aí vamos ter que cães. Que cães podem ser utilizados para essa finalidade? Bom, nós temos, já falamos para você, o pastor inglês foi muito utilizado com essa finalidade, o Border Collie também é um cão pastor definido para isso, e temos o pastor alemão. Veja como o pastor alemão está entrando em várias categorias, por isso que eu disse que ele é um cão muito, muito versátil, muito útil, né? Temos os cães de companhia, né? Os companheiros, principalmente para crianças, né? Que gostam muito de animais, normalmente gostam muito de cães, ou para pessoas mesmo solitárias ou famílias, né? Os cães de companhia de uma forma geral. Quais são os melhores cães? Eu vou aqui focar principalmente nos cães de companhia para crianças, tudo bem? Labrador é um animal que gosta muito de criança, extremamente dócil, muito carinhoso. O Beagle pode ser destacado porque ele é um cão de muita energia, certo? Então ele gosta muito das brincadeiras das crianças, ele curte essa brincadeira. E temos o vira-lata, que eu não posso jamais deixar de lado o vira-lata como um bom cão de companhia, certo? Muito fiel, muito pronto ali
para estar junto com a família, para estar junto com uma criança. Os cães de guarda. Os cães que são utilizados para vigiar propriedades, pessoas, tá certo? Esses cães são, normalmente são cães grandes, de porte físico, forte, né? Que servem justamente para, se for necessário, atacar algum tipo de agressor. Que cães são esses? Nós temos aqui o pastor alemão, certo? Que, mais uma vez, muito utilizado como cão de guarda. Rottweiler, que já mencionei para vocês também, que é um cão forte com esse objetivo. E o Doberman, tá certo? Eu acho que com essa cara de mal do Doberman já assusta qualquer um, tá bom? Que outra finalidade pode ter? Como cão policial, isso mesmo, que vai ajudar a polícia a encontrar, capturar criminosos, saber onde é que eles estão, tá certo? E dentre os cães policiais, nós temos, mais uma vez, quem? Adivinha? Isso mesmo, o pastor alemão, tá? E vamos ter o Rottweiler e vamos ter também o Doberman, tá? Essas três raças também são muito utilizadas pela polícia com esse objetivo. Os cães salva-vidas. Tem cães que são treinados com o objetivo de resgatar pessoas. Resgatar da onde? Pessoas afogadas na água, pessoas que foram soterradas em neve. Temos casos de cães que são treinados para resgatar pessoas em desabamentos causados por terremotos, né? Então, tem vários cães com esses objetivos. E aí, que cães podem ser mais utilizados para isso? Temos o Golden Retriever, que é um cão muito bom, um nadador excelente, que pode ser utilizado. São Bernardo, que eu já mencionei para vocês, que é utilizado no salvamento em neve. O Terra Nova, que é muito utilizado em salvamento em água. E sim, isso que você está vendo é um Terra Nova pulando de um helicóptero para um resgate no mar. Você imagina a coragem desse cão poder fazer algo desse tipo? É algo que eu acho fantástico. Tá bom? Os cães caçadores, isso, eles auxiliam em encontrar, capturar caças, pegar animais. E aí vamos ter alguns que eu já mencionei aqui para vocês, né? O Basset Hound, que é a mistura do Beagle com o cão de Santo Humberto, né? Nós temos o próprio Beagle, né? Que é um caçador feito para caçar lebres, coelhos. Aqui tem uma foto de um já pegando aqui um cachorrinho. O Cocker Spaniel, que é desenvolvido especialmente para pegar aves também, né? São os cães caçadores. Até hoje existem casos de caçadores que utilizam os cães com esse objetivo, tá bom? E temos os cães que trabalham, são os trabalhadores de tração, aqueles que servem para puxar carroças, puxar trenós, tá? E se destaca aqui o Husky siberiano, que puxa trenós ainda no hemisfério norte, a região mais ártica. Nós temos o Chow Chow, que eu já mencionei para vocês, que na China antiga ele puxava carroças. O Rottweiler também, pelo seu porte físico, ele também foi utilizado no passado para puxar carroças. Tem outras utilidades os cães? Tem várias outras utilidades. Eu poderia citar aqui mais uma, que é o caso quando eles são utilizados na guerra. Nós temos vários casos de cães, raças de cães que são utilizados como cães que servem para levar medicamentos, para levar mensagens, para encontrar pessoas feridas, tá? E são cães extremamente treinados, adestrados, para não se assustarem com bombas, tiros, né? Que normalmente os cães se assustam com esse tipo de barulho. Tá? Mas eu não quis aqui trabalhar com vocês esse tipo de cão aqui, essa utilidade do cão nessa nossa especialidade, tá bom? 7. Dá o nome da menor e da maior raça de cães. E já falamos aqui para vocês dessas raças. A menor, o Chihuahua. Esse aqui é o Chihuahua de pelo curto, também chamado Chihuahua pelado, tá certo? E a maior, já mencionamos aqui para você, o Irish Wolfhound, tá? 8. Identificar pessoalmente, por fotografias, figuras, 5 cães que são classificados como toy, anãos, né? E eu já trabalhei aqui com vocês alguns desses cães, né? Nós temos aqui o quem? O Yorkshire, miniatura, o Poodle Toy, o Shih Tzu, o Pinche, o Fox Paulistinha, o Chihuahua, né? São cães que são classificados dentro. Tem outros? Tem outros que são classificados dentro dessa classificação de cão anão, tá? Você pode fazer sua própria pesquisa e ir atrás de saber mais alguns, tudo bem? 9. Qual é o único cão que tem a língua inteiramente azul ou preta?
não chega a ser preta, preta não, na verdade é um roxo escuro, tá? O cão é o Xoxô, que eu já mencionei para vocês, mas o Shar-Pei é uma raça que também pode ter a luz azul, a língua azul. Por que assim ele pode ter? Porque nem sempre, tem alguns Shar-Peis que tem, alguns espécimes que tem a língua rosa normalmente, e tem outros que tem a língua rosa mas com manchas azuis, e tem alguns que nascem com a língua azul. Somente o Xoxô que nasce com a língua realmente sempre azul. 10. Qual o cão mais rápido de todos? E aqui nós vamos para o galgo inglês, um cão muito veloz, a sua velocidade consegue chegar perto, quase perto de 100 km por hora, é um cão muito, muito rápido, utilizado em competições, em corridas, tá certo? Pois bem, vamos para o 11º requisito, escrever ou contar uma história sobre um cão. Esse aqui eu vou deixar por último, tá certo? Então vamos para o próximo requisito. 12. Quais cuidados deve-se tomar com os cães para se tenha uma vida saudável? Bom, o que acontece? O que você vai agora começar a ter um cãozinho, cuidar dele, certo? Ter ele em sua casa. Que cuidados devemos ter com ele? Primeiro, devemos, sem sombra de dúvida, manter a vacinação em dia desse cachorro, tá bom? Devemos também levá-lo regularmente para o veterinário. Lá no veterinário ele vai ter uma tabelinha até da vacinação, de vermífugos que tem que ser ministrados para ele. Temos que escolher alimentos saudáveis. Existem alimentos específicos para o seu cão, para o tamanho, para a idade dele, certo? Que você tem que fazer a escolha correta desses alimentos. Nós temos que também mantê-lo bem hidratado. Os cachorros, de uma forma geral, eles necessitam de muita água. Então, a água tem que estar sempre disponível para o seu cachorro. Praticar exercícios com ele regularmente. Os cães, eles gostam de se movimentar. Claro, tem algumas raças mais preguiçosas que outras, mas os cães gostam disso. Eles gostam de praticar exercícios, de pular, de brincar. Então, essa não é algo que seja banal para o cachorro, mas é algo necessário para ele. Tá? E tenha uma rotina de atividades diárias. O que acontece? Você precisa saber, deixar bem claro, e o cachorro sabe o horário, ele percebe o horário da hora de comer, a hora de fazer exercícios, a hora de dormir, tá? Então, é necessário ter essa rotina muito bem desenvolvida. Você, meu amigo, precisa obrigatoriamente trabalhar bem isso. Por quê? Porque o próximo requisito é justamente você precisa cuidar de um cão. Você precisa cuidar de um cãozinho por pelo menos um mês. Como você vai fazer isso? Bom, se você já tem um cão, fica muito mais fácil. Se você não tem, você pode ver alguma pessoa, algum amigo, familiar, alguém que você conheça, que, por exemplo, vai viajar e precisa deixar o cãozinho com alguém, né? Você pode solicitar até mesmo um cãozinho para poder ficar um tempinho com ele, tá? Depende do seu grau de amizade com uma pessoa, com o dono do cachorro, tá certo? Ok? Então, essa é um requisito bem prático, onde você vai praticar aquilo que você viu no requisito anterior. E para terminar, como eu disse a vocês, nós temos a 11ª, que é escrever ou contar uma história sobre o cão. Antes disso, eu vou pedir algo para vocês. Por favor, certo? Dá um like, dá um gostei aqui nesse vídeo. Nós pesquisamos bastante para poder produzir esse material. Curte o nosso canal, né, certo? Se inscreve em nosso canal e compartilha com seus amigos do Clube dos Bravadores que queiram ter essa especialidade, tudo bem? E essa especialidade, ela é especial. Por que ela é especial? Porque você pode contar qualquer história de cachorro, certo? Você pode contar uma história, a sua história com o seu cachorro, uma história que chamou a atenção, que causou um certo, uma impressão positiva em você por causa dessa história. Eu vou contar uma história aqui de um cachorro bem conhecido na mídia, tá bom? Mas não é obrigatório, tem que ser essa história, tá certo? Então, vamos lá. Essa é a história de Hachiko, o cão que teve uma espera por quase 10 anos. Essa é uma estátua de Hachiko, tá certo? Que é o cão que vamos falar. O Hachiko era um cão da raça
Akita, tá? E ele morava no Japão. Hachiko foi adotado por um professor universitário chamado Eisaburo Ueno. O professor Ueno adotou Hachiko quando ele tinha mais ou menos 1 ano de idade. E o professor Ueno trabalhava no Japão e ele viajava de trem de Shibuya até, trabalhava em Tóquio, morava no Japão, né? Ele trabalhava em Tóquio, ele viajava de Shibuya até Tóquio e lá ele dava suas aulas e no final da tarde voltava. Hachiko, ele aprendeu a acompanhar o professor nesse trajeto de casa até a estação de trem. E ele ia todo dia com o professor. E no horário estabelecido, que por volta de 4 horas, ele percebia esse horário e voltava para a estação de trem, que era o horário em que o professor voltava do seu trabalho. Isso ele fez por mais de 1 ano, esse vai e vem, e sempre por volta das 4 da tarde, lá estava Hachiko esperando o professor Ueno na estação de trem. Mas aconteceu algo terrível. O professor Ueno morreu, tá certo? Hachiko não entendia isso. Ele morreu justamente quando estava em um encontro de professores em Tóquio e quando voltou para a estação de trem, esperou pelo professor e ele não encontrava o professor. A esposa do professor Ueno pegou Hachiko, levou para casa, teve o momento do velório do professor. Hachiko ficava ao lado do caixão do professor, não saía de lá, né? E o que acontece é que depois que enterraram o professor, Hachiko todos os dias voltava para a estação. Todo dia estava lá. Era muito fiel à sua espera pelo seu amigo, o professor Ueno. Mas o professor Ueno não vinha. Hachiko começou a morar então na estação. A esposa do professor tentou pegar Hachiko, dar para familiares, mas ele fugia e voltava para a estação para esperar o professor todos os dias. Os funcionários começaram a cuidar de Hachiko, né? Apesar de que ele era um cão de rua mesmo, ele vivia na rua, né? Mas estava ali, os funcionários da estação estavam sempre prontos para tentar cuidar de Hachiko. Essa é uma foto de Hachiko já velho, já debilitado, tá? Mas ele estava todos os dias esperando lá. Chegou uma situação em que um aluno do professor Ueno soube da história de Hachiko e divulgou a história de Hachiko no Japão e ficou muito conhecido Hachiko. Saía nos jornais, aparecia várias situações com ele, mas ele continuava na estação esperando pelo professor Ueno. Até que um dia Hachiko morreu. Ele morreu depois de 9 anos e 10 meses esperando pelo seu grande amigo, sempre na estação. Houve um dia de luto no Japão por causa da morte de Hachiko. Todos entenderam a fidelidade, o amor que Hachiko tinha pelo professor Ueno. Tanto que fizeram aquela estátua que eu mostrei para você. Sabe aquela estátua que, nos primeiros slides dessa história que eu mostrei para você, fizeram aquela estátua para homenagear Hachiko. Só que teve um artista que viu que aquela estátua que ficava em frente à estação estava incompleta. Era uma estátua que não representava bem o amor que Hachiko tinha pelo professor Ueno. E então eles decidiram fazer uma segunda estátua. E essa estátua homenageava o reencontro. O tão esperado reencontro de Hachiko com o seu amigo, o professor Ueno. Esse momento me faz lembrar que esse amor que Hachiko tinha pelo seu amigo, pelo professor, é um amor tão grande, tão fiel, tão intenso, que não podia acontecer o que fosse, ele não deixava de esperar. Ele tinha fé nesse reencontro. E você, meu amigo desbravador, você, minha amiga desbravadora, nós temos uma data de reencontro. Eu não sei essa data, você também não. Essa data de reencontro não é comigo. Essa data de reencontro é com todos nós, esperando reencontrar o nosso Senhor Jesus Cristo
vindo nas nuvens do céu. Será que temos ainda todo esse afinco, amor, fé, fidelidade que Hachiko tinha? Eu peço que você se inspire nessa história e pense no amor e fidelidade que você tem por Deus para esperar Jesus voltar. Muito obrigado, mais uma vez, curte o nosso canal, tá certo? E nós esperamos na próxima especialidade. Até mais.